a libertação deles da escravidão do Egito, quando eles saíram do Egito, né? E a nossa Páscoa é diferente, né? Nós celebramos a libertação do pecado, né? Daquela vida de pecado que nós vivíamos antes. Então eu quero convidar você, nesse momento, a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 13. A princípio nós vamos ler apenas um versículo. Nós vamos ler o versículo 7, que é o versículo chave dessa palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Todos encontraram, digam amém. Quem não encontrou, diga, estou chegando. Estou aguardando você chegar. João 13, 7. Versículo 7. Amém, queridos? Já está aqui, né? Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Amém? Vamos fazer uma oração? Querido Espírito Santo, hoje é um dia muito especial, Senhor. É o dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus. Pai, não precisamos sentir nada aqui, porque nós sabemos que o Senhor está aqui nessa noite. Porque a sua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor está presente. Isso é suficiente para nós porque nós cremos na sua palavra. Por isso, meu Deus, nessa noite nós pedimos, continua conosco, continua falando conosco. Venha acrescentar algo a mais em nossas vidas nessa noite. Venha nos fortalecer, venha renovar a produção sobre nós. Fala com a tua igreja, Senhor. Para que não haja nenhuma interferência do homem, nem da natureza, nem de Satanás e seus demônios, que nos impeça de receber a bênção do Senhor nessa noite, de receber a sua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos. Esse versículo nos leva ao momento profundo da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está reunido com os seus discípulos na última ceia, momentos antes de sua crucificação. Ali, em um gesto surpreendente, ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, algo que culturalmente era tarefa de servos. Então Pedro, sem entender o que estava acontecendo, resiste a Jesus, né? Ele diz para Jesus: Senhor, não precisa me lavar, né? Ele diz: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo, né? Mas vós já estáis limpo pela palavra que você tem falado, que você tem ensinado, que você tem pregado, né? Vocês já estão limpos. E então Jesus responde com essa frase poderosa: o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Essa palavra, queridos, não foi apenas para Pedro. Essa palavra ecoa até hoje, queridos. Porque muitas pessoas hoje ainda não entendem o sacrifício de Jesus. Não entendem o preço que ele pagou. Por isso, essa palavra ecoa até hoje. O que eu faço, não sabes agora. Entendê-lo-á depois. Então, muitas pessoas não entendem o que aconteceu.
Até hoje. Mesmo sabendo que a história se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Quando Jesus estava fazendo isso, no versículo 13, no capítulo 13, versículo 1 a 5 diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o fim, queridos. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Jesus estava ali num momento decisivo, queridos. Jesus não precisava passar por aquilo que ele estava passando. Ele é o Filho de Deus. Mas sabe por que ele decidiu passar por tudo isso? Porque ele ama você. Porque ele ama você. Porque ele me ama. Ele sabia o que eu esperava. Um tempo antes, ele estava orando e disse o seguinte: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, faz a tua vontade. Porque Jesus sabia da sua missão. Sabia do propósito pelo qual ele estava ali naquele momento. E Jesus estava num momento decisivo, queridos. E às vezes nós somos colocados à prova também. E por muito menos do que isso, a gente desiste. Então, isso estava acontecendo durante a última ceia, queridos. Durante a última ceia que Jesus comeu com seus discípulos. E eu vendo isso aqui, a apresentação das crianças, estava passando um filme na minha cabeça do que aconteceu naquele momento. E nesse momento, queridos, esse momento foi poucas horas antes de sua prisão e de sua morte. Esse momento que ele está comendo a ceia, que ele está lavando os pés dos discípulos, foi poucas horas antes da sua prisão e da sua morte, querido. Então a ceia, queridos, não é um momento qualquer. A ceia é a nossa Páscoa. Isso estava acontecendo, queridos, no momento de intimidade de Jesus com seus discípulos. No momento de intimidade. Em João 13:1, que nós já lemos agora há pouco, diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, por isso que eu digo, queridos, que não foi só para Pedro, não foi só para os discípulos, mas isso ecoa,
até hoje. Ele diz aqui, amou os seus que estavam no mundo, né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então ele amou eles e amou a cada um de nós. E ama aqueles que ainda estão lá no mundo, queridos. Ou seja, Jesus estava demonstrando amor em sua forma mais pura, mesmo sabendo que seria traído, negado e abandonado. Ele decidiu amar. Mesmo sabendo disso. Ele tinha acabado de revelar, de falar para os discípulos. Aquele que come comigo no meu prato, é esse que vai me trair. Sabe, queridos? Então, o que eu faço, não sabe isso agora, compreendendo mais depois, ele disse para eles. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, tem coisas que você não faz que nós não entendemos. A nossa mente não consegue entender. Não consegue alcançar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então hoje quando muitas pessoas olham para o Cristo pregado, ou a cruz vazia, dizem, eu não consigo entender como uma pessoa tão poderosa escolheu morrer desse jeito. A resposta está aqui. A resposta está aqui. Ele nos amou até o fim. Diz assim a palavra do Senhor, ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, os lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. O que Jesus estava dizendo com isso? Nem tudo entendemos, queridos, no momento. Muitas vezes Deus está agindo, mas não compreendemos. A compreensão vem depois, com o tempo, com a maturidade, com a revelação. Às vezes nós passamos por situações difíceis. Por que estou passando por isso? O que eu fiz? Deus está trabalhando no nosso interior. Deus está trabalhando no nosso interior. Para nos tornar melhores. Para nos tornar mais santos. Para nos aproximar mais dele. Não tem coisa que nós não conseguimos entender. Olha as comparações que Jesus faz. Ele compara o pão que estava ali na mesa da ceia como o seu corpo. Esse é o meu corpo, que é entregue por vós. Quem não comer da minha carne, não tem parte comigo. O vinho, ele compara com seu sangue. Quem não beber, não tem parte comigo. E ele lava os pés com o serviço que ele estava prestando para aqueles que viriam e a crer nele. A lavagem dos pés é como as pessoas que olham para a cruz hoje. Jesus, Pedro diz, não, Senhor, tu não
não deve lavar meus pés. Não precisa você lavar meus pés. Pedro não entendia. Ele não estava entendendo. Para o cientista hoje seria canibalismo comer. É ou não é? A carne de alguém. Beber o sangue de alguém. Para nós, para o ser humano, para a mente humana, seria o canibalismo. Como eles iriam entender isso, queridos? O que eu faço agora? O que eu faço não sabe se faz. Não sei o que você está passando hoje, irmão. Não sei o que você está passando, irmão. Você que está nos visitando. Mas Deus tem um propósito nisso. Quando tudo estava acontecendo, Jesus estava ensinando aos discípulos a maior lição de amor que eles precisavam saber. Naquele momento, eles não estavam entendendo. Tudo parecia uma alegoria, uma ficção, irmão. Mas depois da ressurreição de Jesus, logo depois daquele momento, ia acontecer algo que ia começar a elucidar tudo aquilo que ele estava dizendo. Mas era só o começo ainda. Então tudo parecia uma alegoria. Mas depois da ressurreição de Jesus, eles entenderam o que ele estava dizendo. Que hoje possamos entender com clareza o que o nosso Senhor Jesus fez por nós. E o que Jesus estava ensinando para os discípulos, querido, ao lavar os pés. Quando ele lava os pés dos discípulos, ele está fazendo o fechamento da mensagem. Ele está dizendo: eu estou servindo vocês. Eu estou fazendo por vocês aquilo que vocês não podem fazer. Eu estou servindo vocês. É o fechamento da mensagem. O que Jesus pregava, ele mostrava na prática. O que Jesus pregava, ele mostrava na prática. Jesus não entregava, não falava só na teoria. Ele mostrava na prática. E ele mandou que nós pregássemos. E você diz assim: não, mas eu não vou pregar, não. É muita responsabilidade para mim. Aí ele diz: esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome serão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão serpentes. Se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará nenhum dano. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ele não diz: vocês vão fazer. Ele diz: esses sinais seguirão aqueles que creem. Ele está dizendo: o Pai vai fazer. É Ele que faz, queridos. É Ele que faz. Então Jesus estava ensinando aos seus discípulos uma coisa. O que Jesus está ensinando? A primeira coisa que Jesus está ensinando é humildade. Humildade. Jesus, sendo mestre, se fez servo. O reino de Deus é invertido,
deve ser aquele que serve. Ele deve servir. João 13,8 diz: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se eu não te lavar. Às vezes a gente é tão orgulhoso que não aceita nem a ajuda do irmão. Está precisando de ajuda, mas não aceita a ajuda do irmão. Quanto mais ajudar o outro ali. Então a primeira coisa que Jesus queria ensinar para os seus discípulos era a humildade. Para eles servirem, para eles cumprirem a missão, o propósito, eles precisavam ter humildade. Segunda coisa, dependência espiritual de Jesus, de Deus, do Espírito Santo. Jesus mostra que precisamos ser purificados por Ele. Nenhum de nós consegue purificar-se a si mesmo. Paulo escreve na carta aos Coríntios: se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, seremos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Nós não podemos, querido. Você pode até se arrepender e confessar seus pecados, mas purificar os seus pecados só Jesus. E ele sabia disso, por isso que ele estava servindo. Tem muitas coisas que as pessoas não podem fazer, mas muitas vezes nós podemos, querido. Tem coisas que nós não podemos fazer, mas nós podemos. Que as pessoas não podem fazer, mas nós podemos. Com o seu dom, com o seu talento, com aquilo que Deus lhe deu, você pode fazer alguma coisa. Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então, dependência espiritual. Jesus mostra que precisamos ser purificados por Ele. Não é apenas uma lição de comportamento, mas de transformação interior. Não é só uma lição de comportamento para você imitar, fazer. Não! Ele quer mudar o teu interior para que você seja uma nova criatura. Para que você seja o Filho de Deus. Para que você tenha o Espírito Santo de Deus habitando em você. Parecia uma alegoria. Mas não era. Era real. Era uma mensagem que ele estava passando do que ia acontecer logo em seguida. O que Jesus queria que os seus discípulos fizessem, então? Servissem uns aos outros. Servissem uns aos outros. O cristão não vive para si mesmo, queridos. Mas ele vive para servir. Quem não vive para servir não serve para viver, querido. Para quê? O Evangelho não é só palavra, é prática. O Evangelho não é uma religião, não é uma filosofia.
Evangelho é prática, é vida. A palavra de Deus diz que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Jesus falava e vivia. O Evangelho não é só palavra. E a terceira coisa que Jesus queria que seus discípulos fizessem: confiassem mesmo sem entender. Confiássemos mesmo sem entender. Tem coisa que você não vai entender. Você não vai entender mesmo. No momento que você está passando, você não vai entender. Mas você não vai ficar sem uma resposta se você permanecer firme. Porque ele não prega na teoria, ele prega na prática. Ele vai revelar para você, ele vai mostrar para você por que isso está acontecendo. Ele quer ensinar algo para você. Ele quer mudar algo dentro de você. Segundo 2 Coríntios 5:7 diz: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Há momentos em que Deus está trabalhando em silêncio, querido. E você pensa que Ele te abandonou. Mas Ele não te abandonou, querido. O Senhor não nos abandona. Ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E a nossa parte é confiar nele. Então há momentos em que Deus está trabalhando em silêncio. Nossa parte é confiar nele. As situações em que você não entende no momento. Há processos que parecem confusos, como o que estava acontecendo ali para os discípulos. Era muito confuso, queridos. Há dores que parecem sem explicação. Eu já vi muitas pessoas. Eu não sei porquê. Eu estou sentindo isso, não sei por que isso está acontecendo. Não sabe mesmo, querido. Mas se buscar o Senhor, se permanecer firme, o Senhor vai dizer para você por que você está passando. E com certeza Ele tem algo maior, algo melhor para você. Há dores que parecem sem explicação. Mas Jesus diz: você não entende agora, mas entenderá depois. Amado, Jesus não apenas falou, ele viveu o que ensinou. Ao lavar os pés dos discípulos, ele revelou o coração de Deus, um Deus que serve, um Deus que ama e que transforma. E hoje ele nos chama para confiar, mesmo sem entender. Servir, mesmo quando está difícil. Quando não é fácil. Seguir seu exemplo com humildade. O Senhor está nos chamando para isso nessa noite. Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor? Pois saiba que o que você está vivendo, o que você está passando, vai cooperar para o seu bem. Vai tornar você uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais santa. Estás aqui, posso sentir
tua presença. És tudo para mim. És tudo para mim, Jesus. Espírito Santo, vem com o teu poder. Abra seu coração, querido. O Senhor está falando conosco nessa noite. Pense que você é um discípulo dele. Pense que você é uma discípula do Senhor. Deixa ele falar contigo. Ouça o que ele está falando nessa noite. O que o Senhor te pede nessa noite? O que ele está pedindo para você nessa noite? Com certeza, vai deixar você um homem melhor, uma mulher melhor, um jovem melhor. Talvez ele queira tirar você dessa situação que você está vivendo. Mas o que ele está te pedindo nessa noite? Deixa ele falar com você, querido. Esse é o seu momento, meu Deus. No momento da ceia, é o momento de você examinar. De você examinar o seu coração. Permitir que o Espírito Santo sonde você. Examine-se o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Isso Jesus não vai provar, ele já provou. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A salvação individual, querido. Então esse é o seu momento com Deus. Esquece quem está do seu lado. Esquece todo mundo. Fala com Deus agora. Fala com Deus agora. Deixa ele falar com você. Você sabe que ele está aqui. Se você tem espírito, está no espírito, está vivo espiritualmente, você sabe que ele está aqui. E se você não está, é hora de você pedir perdão de Deus. E convidar Jesus para entrar no seu coração. Eu dizer que estou a porta do bar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele quer cear com você nessa noite. Ele quer cear com você, comunidade Nova Vida. Ele quer cear com você, pastor, líder, coordenador, líder de célula. Ele quer cear com você, pastor. Ele quer cear conosco. Esse estou a porta entrada. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, cearei com ele. Você pode voltar para sua casa do mesmo jeito que você veio, mas você pode voltar daqui cheio do Espírito Santo, com seu coração em paz, cheio de alegria, fortalecido no Senhor. Aleluia, Jesus. Muito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Dá para cantar a música que eu deixei aí? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Continue orando, continue orando. É seu momento, ó Deus. O Senhor está mostrando algo para você nessa noite. Concorde com Ele. Concorde com Ele. Peça perdão. É o Espírito Santo falando. Peça ajuda.
ajuda. Peça ajuda. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, meu Deus. Estás aqui, posso ser tua presença. Estás aqui, posso ser tua presença. Posso ser tua presença. Estás aqui, posso ser tua presença. Quero chamar os pastores aqui comigo. Os pastores. Pastor Domingo, pastora Ima, pastora Denise. Aleluia, Jesus. Irmãos, os pastores vão orar e vão consagrar agora esse pão, esse vinho, para esse momento solene, amém? Colocamos esse pão para diante da tua presença, que representa o teu corpo, Senhor.
Foi bem, Pai, naquela cruz, por causa de mim, por causa dos meus irmãos, Senhor. Pai, o momento que nós comemos esse pão, Senhor, Pai, que devemos ser curados, Senhor. Curada a nossa alma, nosso corpo, Senhor. Lembrar, meu Deus, que o Senhor está vindo, Pai, para levar para a igreja, Senhor. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós despedimos então, Senhor. Deixe de participar da ceia dessa noite, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu consagro esse pão a Ti, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Pastora Denise, ora pelo vinho. Oh, Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, nessa hora, Você vai orar? Fazer uma oração de ação de graça, agradecendo a Deus. diante da tua presença, Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da tua presença, Pai. Não podemos ser curiosos nesse lugar. Tem um arrependimento, nossa gratidão, Pai. Não teu perdão sobre a nossa vida, Senhor. Nós necessitamos de Ti, Pai. Da tua glória, do teu poder, do teu nome, Pai. Nós precisamos entrar, Senhor, na nossa vida, Senhor. Nessa hora eu te peço, eu me encontro nesse momento da sua vida diante de Ti, Pai. Senhor, eu fico sem oração, nosso Deus. Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, Pai. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Queremos te honrar nessa noite, Pai. Glorificar o teu nome. Queremos dizer o teu nome, Senhor. Queremos dizer que perfeito o nosso tempo, Pai. Em coisa tão pura, meu Deus. Nosso corpo, Pai. Pedir nossa alma, graça, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço nessa hora, nessa noite. Ouve, Senhor, a nossa oração, Jesus. Não temos outra coisa aqui, porque nós temos só o Senhor. Porque o Senhor é o nosso mais, Pai. Tem misericórdia de nós, Jesus. Amém. Abençoe esse vídeo dessa hora, Pai. Mano, Jerry, possa nos seguir rapidamente, nós, Senhor. Aquilo que está dando por nós, Jesus, ser curado por Ti, Jesus. Senhor, que eu possa ser chamada por Ti, Jesus. Então, peço, Senhor, santifique esse meu Pai. Glorificado são nós, Senhor, nessa hora, Pai. Te convido, Jesus, glória de honra, nosso Deus. Eu te peço nessa hora, Jesus. Vem sobre nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí, pastor. Querido Deus, Pai, poderoso. Nós queremos, Senhor, nessa hora de agradecer, Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Queremos agradecer porque o Senhor deu o seu Filho ao mundo para morrer no nosso lugar. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor veio sabendo que ia sofrer, sabendo que ia morrer, sabendo que ia ser preso, sabendo que ia ser açoitado. O Senhor veio. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu Santo Espírito, que veio para nos consolar,
Obrigado, Senhor, pela obra da redenção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu aquilo que o Senhor mais amava. O Senhor se separou do seu filho, porque quando consumiu todos os nossos pecados, e nós sabemos que o pecado faz separação entre o Senhor e o homem. Nós estávamos separados do Senhor por causa do pecado, mas o Senhor enviou Jesus para nos reconciliar, para nos levar de volta para o Senhor. E nessa noite nós agradecemos, Senhor, porque sabemos que foi por amor. Foi por amor, como diz na canção. E foi por amor que o Senhor se entregou. Por nos amar, o Senhor foi a cruz para nos reconciliar com Deus. Nós agradecemos ao Senhor por tão grande amor que não merecemos. Merecemos sim ir para a cruz, mas Jesus foi no nosso lugar. Ele nos substituiu naquela cruz. E por isso nós podemos celebrar. Por isso nós podemos nos regozijar. Por isso nós podemos cantar que não há amor maior. Não há nada que vença esse amor. Glória para nós, Senhor. Somos muito gratos pela obra da redenção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos servir a ceia, irmãos. Aquelas pessoas que estão conosco, que são de outra igreja, mas que já aceitaram Jesus, que estão seguindo Jesus, que já colocaram suas vidas diante do Senhor e pediram perdão, reconciliaram, reafirmaram sua aliança com o Senhor. Você pode ceiar conosco. Você é nosso irmão em Cristo, tá? Fique à vontade se quiser participar da ceia. E aqueles que vão ceiar da comunidade Nova Vida, eu convido todos que vão ceiar a ficar de pé agora nesse momento. Tá bom? Vocês vão fazer uma fila aqui da esquerda para a direita, tá? Vai lá, volta, serve e volta para o seu lugar, tá bom? Nós vamos, como a gente sempre faz aqui, vocês já sabem como é. Então pode seguir. Aleluia, Jesus. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei me amas, estás presente a me cercar em todo
Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Jesus. Nós te adoramos nessa noite. Nós te adoramos. Somos gratos a Ti, Senhor. Nosso coração é grato a Ti, Senhor. Oh, meu Deus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Obrigado. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ok, todo mundo? Está ok? Todos foram servidos, queridos? Amém? Está faltando alguém? Todos foram servidos. Vamos proceder com a ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos participar do cálice. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Levantando uma babação de cama. Nós temos o culto de casais. Amém? Cadê os casais da Senha de Vida, da Senha de Deus? Amém? Dá glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quem é que vai estar aqui sábado? Levanta a mão aí. Amém. Eu espero com você. Amém, mamãe? Amém, Ju? Amém, glória a Deus. Dia 25 de abril vai ter um culto de jovens. Cadê os jovens da igreja? Vem dar glória a Deus, os jovens. Amém, glória a Deus. Amém. Escola Bíblica Dominical. Todo domingo às 9 horas da manhã. Escola de líderes, a primeira turma também. Todo domingo às 9 horas da manhã. Você que não participa da escola bíblica dominical, faça um esforço para construir, trabalha para comprar um terreno, aí as despesas aumentam também, né? Para manter, não é verdade? Vocês que têm propriedade, tem casa, sabem disso, né? Então, a gente precisa manter aquilo que o Senhor já nos deu. E vamos avançar, amém, queridos? Creio que o Senhor vai abençoar cada um de vocês. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa festa linda, por essa celebração maravilhosa, digna, Senhor, do Senhor. Perdoa se nós não fizemos aquilo que o Senhor queria que fizéssemos. Mas eu creio que os irmãos fizeram o melhor que eles puderam, Senhor. E se não fizermos, nos perdoa, Senhor. Mas nos alegramos muito na Tua presença. E nós cremos que isso é uma resposta do Senhor para nós. Eu cremos que o Seu coração se alegra nessa noite. Pai, fica conosco, vem conosco. Continua conosco, habita conosco. Habita na vida de cada um dos meus irmãos.
habita na casa deles. Ó Deus, esteja com eles na célula, esteja com eles lá no discipulado, no evangelismo, esteja com eles lá no trabalho, no transporte, esteja com eles, Pai. Acaba teus anjos ao redor, em nome de Jesus. Cobre-nos com o sangue de Jesus. Livra-nos, meu Deus, do pecado, livra do mal, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que a graça de Deus, a paz de Cristo, a unção do Espírito Santo esteja com todos nós. Tenhamos todos uma noite tranquila, um sono reparador e uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.